Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estou aqui de novo para falar sobre coronavírus. Antes disso, quem gostar do vídeo, quem quiser, curta, compartilhe, se inscreva no canal para que a informação ande mais rápido para todo mundo. Porque para vencer o corona, informação talvez seja uma das armas. Mas vamos lá. Hoje vou falar sobre sanitaristas. Quem são? Aonde vivem? Do que se alimentam? O que fazem? Essa é a conversa hoje do canal do Cato. Vamos lá. Primeiro entender quem são esses animais exóticos chamados sanitaristas. Sanitaristas eles começaram há muito tempo atrás e o termo são os médicos sanitaristas, tanto que é uma especialidade médica. Hoje, com a ampliação da equipe de saúde, ainda bem, sanitaristas também podem ser enfermeiras, farmacêuticos, não importa qual a área que tu esteja da saúde, pode ser um sanitarista. E quem são eles? São aquelas pessoas que, quando tiveram as epidemias, as grandes pragas, outras pandemias, eles apareciam. Apareciam para quê? Para entender da onde vinha a doença. Tem uma grande doença onde surgiram grandes sanitaristas que é a peste negra, a peste bubônica. E lá na Europa, eles não entendiam da onde vinha essa doença. Porque eles conviviam com os ratos e não tinha problema. Lá, os sanitaristas conseguiram compreender que os ratos traziam as pulgas e as pulgas tinham uma bactéria. E essa bactéria fazia a peste bubônica. Essa peste, então, foi dizimada depois que a ideia foi limpar os ambientes, tirar os ratos e combater os ratos. Com isso, a gente conseguiu muito reduzir mortes. Esse é o papel do sanitarista. A gente entende de onde vem a doença. Tentando compreender de onde vem a doença, a gente breca o mecanismo de doença. E aí a gente não precisa tratar essa doença. Então, o papel do sanitarista é fazer com que os demais médicos, que os demais equipes de saúde trabalhem menos, tenham menos doenças para tratar. E esse é, talvez, a grande marca dos sanitaristas. E onde eles vivem? Eles vivem onde a comunidade precisa. Eles vão estudar talvez a questão da tuberculose e entender que a tuberculose não é só o bacilo que faz a tuberculose. Porque muitos médicos têm contato com o bacilo da tuberculose e não desenvolvem a doença. Por quê? Porque a gente compreende, a gente vai viver, vai tentar entender aonde as pessoas vivem. Então, a gente compreendeu que a tuberculose aumentou quando veio, por exemplo, a epidemia da AIDS, que aí vindo o HIV e fazendo a redução da imunidade, o bacilo desenvolvia então a tuberculose. A gente entendeu que os detentos nos presídios pela aglomeração também tinham mais. Então a gente vive talvez onde a comunidade precisa. Por isso que muitas vezes sanitaristas, eles não são vistos como aqueles médicos de jaleco branco, bonitinho, com esteto no pescoço. Talvez ele esteja lá na comunidade, colocando o pé no barro, tentando entender algumas coisas. E do que os sanitaristas se alimentam? Se alimentam de ciência. Porque entender, por exemplo, um grande sanitarista que foi o Oswaldo Cruz, ele fez medicina no Brasil e foi para a França aprender com Pasteur algumas coisas sobre doenças, sobre questão de microbiologia. E lá ele voltando vem aqui e se torna talvez um dos grandes sanitaristas brasileiros. Não o único, mas um dos grandes. Mas se alimenta de ciência, muita ciência. Um ramo de quem virou sanitarista, e que é um ramo muito próximo, é o epidemiologista. É quem vai fazer estudos. Todos os medicamentos que vocês tomam, todos os tratamentos que os médicos, o intensivista, o cardiologista faz, ele faz por causa de estudos epidemiológicos, porque a gente faz estudo. Medicamento A versus medicamento B.
o A é melhor que o B por causa disso, disso, disso. E isso embasa os outros profissionais de saúde. Então a gente se alimenta de ciência. Mas também tem um outro alimento que a gente usa, que é o alimento de entender quais são as ações que os gestores fizeram. Porque cada ação que o gestor faz, federal, estadual, municipal, interfere na qualidade de vida, interfere na qualidade de como se organiza a sociedade, interfere na assistência em saúde. Então a gente também avalia não só o estudo científico, mas a gente avalia também as tomadas de decisão dos gestores, aprendendo com os outros países, o que um país fez, o que outro país fez para tentar reproduzir para o Brasil. E o que é tão importante hoje dos sanitaristas? Porque em época de coronavírus, de uma grande pandemia, talvez seja a especialidade, o setor mais importante nesse momento. No momento onde a gente ainda pode barrar muito dos problemas dessa pandemia. Porque a gente que pode propor algumas ações, orientar os gestores a tomar decisões antes para que a gente reduza as mortes. O que a China fez foi uma ação sanitária. Quando começou a aumentar os casos e as mortes, antes de chegar num limite, ela começou a tomar decisões de gestão. Bloqueou estradas, quarentena total, ninguém trabalhava, ficava em casa. Eram ações que ela tomou e isso reduziu mortes. Esse é o papel do sanitarista. Ele é tão importante quanto o cardiologista. São especialidades diferentes. Se eu tenho um problema grave no coração e preciso de uma assistência médica, eu talvez tenha que procurar o cardiologista. Se eu tenho um problema grave no meu joelho, eu vou ter que procurar um ortopedista. E quando a gente tem um problema grave sanitário, mundial, municipal, estadual e federal, eu tenho que conversar com sanitaristas. Para quê? Para que a gente possa tomar as decisões. Porque nesse limite aqui, quando eu passo desse limite, eu não vou mais reduzir as mortes. Quando eu começo a passar desse limite, as mortes já vão se dar, já vão acontecer. E as ações que eu vou fazer, eu vou só para apagar incêndio. Eu vou só para conseguir minimizar o dano. E com isso vai morrendo, um por um. E aí, o sanitarista, em vez de tentar propor, orientar, embasar, fazer consultoria para os gestores para reduzir mortes, a gente depois vai tentar, com estudo, explicar por que morreu tanta gente. Quais ações que não foram tomadas que levou à morte de tantas pessoas. Então a gente está nesse limite. A gente está muito próximo desse limite. E está muito próximo porque quando a gente pega dados da China, a gente percebe que o crescimento de mortes da China foi subindo. Eles conseguiram fazer a quarentena, continuou subindo e depois ele estabilizou e diminuiu lentamente. A Itália veio subindo, não tomaram nenhuma decisão. Quando passou num certo ponto, quando eles tomaram essa quarentena, já não tinha mais como, eles estão aqui em cima. A China tomou uma decisão aqui, num primeiro momento, tá? Quando eles perceberam que tinha um problema com o vírus, com uma infecção, eles começaram a monitorar os casos. E ao perceber que o grande problema dessa epidemia, na época era uma epidemia, era a alta transmissibilidade desse vírus, eles bloquearam tudo. Quarentena total, lockout, parou toda uma cidade. Tá? E ao parar toda uma cidade, a transmissibilidade diminuiu. A Itália veio nisso, ela passou do limite, e ao passar do limite, poucos dias, ela chegou a ter mortes. Ontem a Itália, ela chegou a ter mais mortes do que a China. Sendo que a China tem uma população muito maior. Por que ela está tendo mais mortes? Porque ela tomou uma decisão mais tarde. Porque ela não tem uma capacidade como a China de construir um hospital em 15 dias para mais de 1.000 leitos. Ela não tem essa capacidade.
E ao fazer disso a gente vai começar a explicar por que morrem tantos italianos, infelizmente. Tá? Então essas decisões são importantes. Uma decisão que a China tomou, que é o momento onde não tinha mais exames, tinha muito pouco, ela mudou o critério diagnóstico para o coronavírus. Aqui no Brasil, o governo federal, o nosso ministro ele é muito técnico, ele está embasado em cima de tecnicismo e não está tomando decisões. Uma decisão que, se não tem exame, o que a China fez? Mudou o critério diagnóstico. O critério diagnóstico, por exemplo, por tomografia. Existe uma imagem na tomografia que ela é típica do coronavírus, que ele se espalha pelo pulmão, faz imagens como se fosse vidro fosco, e a China começou a aceitar esse padrão tomográfico como diagnóstico, não precisando mais de exame, porque não tinha. Aqui no Brasil, muitos pacientes em hospital tiveram essa imagem e estão liberados, deixaram, sem que os profissionais que estão cuidando deles, com os devidos cuidados, porque não é coronavírus, não posso testar. Teve um critério muito rígido. Se eu tivesse febre, tosse, dor no corpo, dor de garganta, tá? E tivesse tido contato com estrangeiro, mas estrangeiro não estava doente, eu não fazia o teste. Mas nos estudos que nos alimentam, nos falam que uma boa parte desses pacientes infectados por coronavírus não tem sintoma. Então a gente não mudou o critério e segue num critério muito engessado. Mudou um pouco agora, mas um pouco tarde demais. E aí eu quero colocar o seguinte, que os sanitaristas têm que embasar isso. E a gente tem, infelizmente no Brasil, no setor federal, a gente já deveria ter fechado São Paulo. São Paulo foi quem recebeu uma boa parte dos infectados. Por quê? Porque é o nosso centro financeiro, é por onde é a porta de entrada de muito fluxo internacional, é onde tem os executivos que vão e viajam negócio. Lógico que São Paulo ia ser o primeiro lugar, mas lá eu já deveria estar monitorando. Todo voo que vem de fora eu já deveria monitorar, colocar sob quarentena. Quarentena, quem vem de fora tinha que ficar de quarentena por um período, tá? Não fizeram disso. Relatos de que você chegava do Brasil em plena pandemia de coronavírus e saía portão afora sem nenhuma orientação, sem medir temperatura, sem dizer nada. Isso é uma decisão do governo federal que controla os aeroportos. São Paulo deveria ter sido isolado. A Itália fez isso. Pegou a área mais rica da Itália, que é o norte da Itália, e ela isolou. E com isso ela ganhou tempo, porque o sul da Itália está um pouco preservado. E no sul da Itália é onde o sistema de saúde deles é um pouco mais frágil. Então, se eles não tivessem isolado o norte rico, o número de mortes na Itália seria muito maior. Não fizeram em São Paulo. São Paulo é o nosso hub de transporte. Todos os voos passam lá. Se eu estou aqui no sul, quero ir para o norte ou nordeste, eu tenho que parar em São Paulo. Se eu estou lá no norte e nordeste, eu passo em São Paulo. Transporte rodoviário, é tudo por São Paulo, a gente tinha que ter fechado. Do governo federal tinha que estar tendo linha de crédito para pequeno e médio empresário, porque pequeno e médio empresário precisa de linha de crédito agora. Governos federais de outros países isentaram a população de aluguel, isentaram a população de água, de luz, de telefone. Quem tem financiamento imobiliário não paga. Estão dando bolsa, como se fosse bolsa do Bolsa Família, $1.000 por mês, ajudando a pagar empregado para ficar em casa. Governo federal tomando a iniciativa, porque a economia é para isso, o dinheiro do governo é para salvar a população. Governo de estado, aqui em Santa Catarina, acho que o nosso governador fez bem. Eu tenho uma teoria que, por ele ser um bombeiro a gente sabe que cada morte ele sente dentro dele. Ele não aceita perder um afogado, ele não aceita perder um soterrado, porque uma vida importa. E ele sabe que isso tudo aqui pode ter milhares de mortes. Então ele está sendo muito, muito bom.
fechou o comércio, fechou a questão de proibir ônibus interestadual, intermunicipal, tá? Muito bom. Mas está faltando uma coisinha ainda. A indústria tem fábricas funcionando ainda. E de nada adianta ter um isolamento parcial. Eu preciso ter isolamento total, quarentena total. Mas foi muito bem, tá? Eu elogio, apesar de não ser da mesma matriz ideológica dele, está perfeito, está muito bem assessorado, mas ainda falta. E do municipal? O municipal tem que prever ações de assistência. E essas ações de assistência a gente tem que entender que cada doença tem uma dinâmica diferente. E na assistência para o município, a dinâmica para esse vírus não é atendimento, não é dar mais atendimento médico. Não é isso que vai salvar as pessoas. O que vai salvar as pessoas é isolamento. Porque se eu tenho menos pessoas doentes, eu vou precisar de menos atendimento. Então eu preciso fortalecer o isolamento. Então eu preciso fechar decreto para fechar fábrica, fechar comércio, impedir circulação nas ruas, fazer blitz para não deixar mais andar nada na cidade. E organizar serviços de saúde pensando para evitar que as pessoas andem. Eu não posso querer que uma pessoa lá do Garcia, que é um bairro distante aqui de Blumenau, atravesse a cidade, contaminando todo mundo para ir num centro de referência. Tá? Não pode, está errado. Centro de referência não vai servir para isso. Então a gente tem que entender disso. Todos esses três vão ter que pensar em hospital de campanha, alguma coisa de estrutura de um hospital. Porque a gente vai ter que ter pacientes não tão graves que precisam de respirador, mas vão ter que ser monitorados. Aqui a gente vai ter que pegar um ginásio, pegar um centro de eventos, a gente vai ter que ter isso como um setor secundário, mas aí a gente precisa de material. A gente tem aqui que o governo municipal precisa nos fornecer, como profissional de saúde, os materiais. E a gente tem que fazer uma coisa que eles façam, o lockout. Eu preciso parar tudo. Fábrica, comércio, tudo. Eles não fazem ainda porque é dinheiro. Mas o que é mais importante? O dinheiro ou a vida das pessoas? Eu estou preocupado com a vida do meu filho, com a vida da minha família. Eles são preocupados com dinheiro? Eles vão ter que entender que essa tomada de decisão aqui é a diferença entre ter a vida das pessoas ou não. E se não tiver a vida de pessoas, talvez a gente não tenha dinheiro também lá na frente. Então, a ideia é, cada um fica em casa. Eu ficando em casa, eu cuido de todos. Se todos ficarem em casa, todos cuidam de mim. Certo, pessoal? Um grande abraço, uma boa noite e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!